Eleição interna do PT esquenta depois que Rui Falcão lança candidatura para brigar com Edinho Silva, o preferido de Lula para comandar a legenda. Até Washington Quaquá, o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, resolve entrar na disputa. Pesquisa Datafolha mostra que 6 a cada 10 brasileiros passaram a comprar menos comida por conta da alta de preços. Inflação faz com que outros hábitos, como comer fora de casa e tomar café, também sejam reduzidos. Arthur Lira, relator do projeto de lei que trata da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais, uma das principais bandeiras do governo Lula, diz que consideraria ser vice de Bolsonaro. É agora, nos Três Poderes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Os Três Poderes, o programa de análise política de Veja.com. Eu sou Ricardo Ferraz e a partir de agora me junto ao melhor time de colunistas do Brasil para juntos analisarmos tudo aquilo que foi destaque no mundo da política ao longo da semana. Melhor time de colunistas do Brasil que hoje vem escalado com Marcela Raal, com Robson Bonin de volta das férias e também com José Benedito. E para a gente começar esse papo aqui nesta sexta-feira, a gente traz o ex-prefeito de Araraquara e também candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que recebemos com muita honra aqui nos Três Poderes. Muito obrigado pela sua presença, Edinho. Muito obrigado, Ferraz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse espaço tão qualificado da mídia nacional, e estou à disposição de vocês para a gente poder falar de PT, falar da conjuntura política. É uma alegria estar aqui com vocês. Edinho, eu fiz Páginas Amarelas, uma entrevista com você, né, na nossa tradicional sessão de entrevistas da revista Veja, há um tempo atrás, e naquele contexto falava-se muito dentro do PT que o seu nome era dado como certo para ser o próximo presidente da legenda, trazendo inclusive um nome mais palatável ao mercado, alguém que é muito bom de articulação. Era assim que o seu nome era visto, inclusive pelo presidente Lula, que te apoia dentro desse processo legislativo interno da legenda. No entanto, o seu nome apresentou nos últimos meses mais resistência do que eu imagino que o próprio presidente Lula acreditava que ia acontecer. Minha pergunta é a seguinte: você ainda está confiante de que vai vencer estas eleições? E, em segundo lugar, por que, afinal de contas, uma parte considerável da sua própria corrente dentro do PT não considera você o melhor nome para comandar a legenda? Olha, Ferraz, se nós pegarmos a história das disputas internas no PT, nunca um presidente se elegeu de forma unânime. Isso não existe no PT. Todas as disputas elas foram acirradas, foram com mais de 2 candidaturas, né? As tendências as minoritárias, as tendências que disputam, né, posições minoritárias dentro do partido, elas sempre lançam candidatos. Faz parte da tradição do PT. Então, eu não vejo nenhum processo diferente dos demais. Nós estamos vivendo um processo muito parecido com os demais processos. Inclusive, para a gente ter aqui para efeito de comparação, a reeleição da Gleisi foi um processo muito difícil, porque geralmente no PT a reeleição ela é quase natural, né? Essa é uma tradição também do partido. A reeleição da Gleisi, que na minha avaliação foi uma dirigente diferenciada, porque dirigiu o partido num momento muito difícil da nossa história. Também ali, no momento que ela disputava a reeleição, teve muita disputa. É um processo que ele é natural num partido como o PT. O PT é um partido que tem e zela pela sua democracia interna. Quem decide os rumos do PT é o próprio filiado. No caso do cargo de presidente, o voto é direto na base. Todo filiado tem direito a voto, tem direito a votar, a escolher. Então, é sempre um processo de muito debate interno, de muita articulação, de muita junção de forças. E essa de onde vem tanta resistência, prefeito? Desculpe interromper o teu raciocínio, mas de onde vem tanta resistência? Eu não vejo resistência. Não vejo resistência. Eu estou dizendo, é um processo normal dentro do PT, não tem resistência.
né? Eu junto hoje a imensa maioria dos dirigentes, dos deputados, dos senadores, dos ministros do governo do presidente Lula, a maioria está comigo. Então, não é um processo diferente dos demais, né? Não tem essa resistência. Agora, os setores minoritários é natural, isso faz parte da democracia interna, eles têm o direito de lançar candidatura, disputar suas posições. Isso é natural, eu não vejo nenhum processo diferente dos demais, não. E estou muito confiante que nós vamos sair desse processo PT mais forte, PT mais unificado, né? Um PT mais organizado para que a gente possa enfrentar os desafios do próximo período, que não são pequenos. Os desafios do PT não são pequenos para o próximo período. Zé Benedito, uma boa tarde. Uma boa tarde a você, sua pergunta. Boa tarde, Rico Ferraz, boa tarde, Boninho, boa tarde, Marcela, boa tarde, Edinho, obrigado por participar do programa. Eu queria falar sobre essas divergências, vamos dizer, da campanha, das principais candidaturas, né? Me parece que o grande ponto ali é a relação do PT com o governo, essa diferenciação entre o que é o partido e entre o que é o governo, né? A gente esteve no lançamento da candidatura do deputado Rui Falcão na segunda, e ele falou que o partido não pode ser a caixa de repetição do governo. E o Washington Quaquá também foi um pouco nessa linha, de dizendo que partido é partido, governo é governo. E um senhor, me parece, que fala muito mais em nome dos interesses do governo, inclusive em nome dos interesses do presidente Lula, da necessidade de dar sustentação ao governo e de construir uma frente grande para 2026 para reeleger o Lula. Como é que se dá isso? Essa é a grande diferença, assim, como é que é o que é o partido, o que é o governo e como se dá essa relação? Olha, talvez aí esteja uma diferença importante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o maior patrimônio do PT nesse momento é o governo do presidente Lula, né? A nossa maior tarefa nesse momento é a reeleição do presidente Lula, né? Portanto, o partido tem que se unificar em torno do governo, tem que fazer a defesa do governo, sim, né? A reeleição do presidente Lula, do ponto de vista histórico, tem uma importância muito grande, porque eu penso que a sua reeleição, além de nós darmos continuidade a todas as políticas públicas que ele tem desenvolvido, após reorganizar o governo brasileiro, após restabelecer os programas, né, eu penso que a sua reeleição é importante por isso, mas também é importante para que a gente possa começar a derrotar, do ponto de vista histórico, esse pensamento em ascensão no Brasil. É inegável que tem um pensamento em ascensão de inspiração fascista, extremamente autoritário. Só nós olharmos a conjuntura internacional e olharmos para dentro do Brasil as lideranças que têm identidade com essas lideranças internacionais que praticamente rasgam publicamente a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né, que prega, né, a perseguição contra imigrantes, né, que, do ponto de vista interno, só nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, o presidente Trump defende publicamente que a prefeitura de Washington apague das ruas de Washington a frase "vidas negras importam", e o mundo estampa em manchete esse fato, mas todo mundo normaliza esse fato. É nós olharmos que hoje a Itália tem uma primeira-ministra assumidamente fascista, é nós olharmos que aquilo que era impensável, né, há 10 anos atrás, que as forças nazistas teriam 20% das eleições da Alemanha. E a restrição à imigração, a perseguição aos imigrantes. Então, nós estamos vendo um momento muito difícil, né, as medidas autoritárias do Trump em relação agora à economia mundial, né? Então, nós estamos vendo um momento muito difícil na conjuntura internacional. Isso se reflete também na organização política brasileira. Portanto, nós temos, sim, fortalecer o governo Lula, criar as condições para que o presidente Lula ganhe as eleições em 26, para que a gente dê continuidade ao nosso projeto, mas também para que a gente enfrente esse crescimento do fascismo no Brasil. Então, nesse sentido, tem diferença, sim, né? A minha posição é a posição de defesa do governo do presidente Lula, claro, e nós temos que defender, disputar dentro do Congresso Nacional, com os movimentos sociais, né, a agenda do governo, porque também é inegável que no governo de coalizão o partido tem que ter capacidade de defender suas bandeiras, dialogar com os parlamentares, dialogar com os movimentos sociais, para defender o peso das suas bandeiras dentro do governo de coalizão. Mas a defesa do governo do presidente Lula é eixo central
da minha candidatura. Robson Bonin, bom dia, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, prefeito, meus colegas. Prefeito, muito se fala quando né, o assunto é a sua candidatura, em duas frases que representam bem o desejo que o senhor vem pregando aí nessas reuniões pelo país que o senhor faz, que diz que o PT tem que voltar a ser basista, né, tem que voltar para suas origens, voltar a conversar com o pobre, tá na base, voltar a ter essa representatividade social que hoje me parece que a direita, o bolsonarismo, consegue representar melhor aí com os evangélicos e tudo mais. Mas circulou também essa semana uma foto de um desses eventos do PT e só cabeça branca, né? Muita gente experiente, para ser elegante no termo, dentro do partido. Falta, o que parece, uma renovação no PT, gente nova, frescor, enfim, um olhar diferente para conseguir combater essa direita que está espalhando fake news nas redes sociais e que está ganhando o debate político, inegavelmente, né? Basta ver o barulho que a anistia está fazendo. Mas como é que o senhor pretende enfrentar tudo isso, comandando um partido tão dividido, né? Então parece centrado em seus próprios interesses partidários em vez de lidar com as questões do país, né? Olha, Robson, você toca em algo que, na minha avaliação, é central para definir o futuro do PT. Nós precisamos, sim, e quando eu digo isso, né, nas minhas andanças aí que eu tenho feito pelo país, não é nenhum sentimento nostálgico, né, como alguns dizem. Não é isso. O partido tem que voltar a priorizar a organização de base, nós temos que voltar a ter inserção nas periferias do Brasil. Eu não estou dizendo que nós não temos, tem muita gente no PT que pensa assim, que prioriza esse trabalho, mas também é nítido, né, que tem um afastamento do PT do trabalho de base, não tem sido mais prioridade também para muitos segmentos do PT. Porque você deu outro exemplo que também ele é muito feliz. Hoje, muitas vezes, a gente fica criticando que as igrejas evangélicas têm sido vitoriosas no debate ideológico da teologia da prosperidade. Claro que nós sabemos que não é tão simples assim a construção da prosperidade, mas é evidente que a presença das igrejas evangélicas junto à vida das comunidades, também das comunidades das periferias, da juventude das periferias, ocupa um espaço importante. Claro que partido é partido, religião é religião. Acho que é o contrário. Nós temos aqui estar mais perto das religiões evangélicas, principalmente as pentecostais. O PT tem que trazer para o diálogo as lideranças das igrejas pentecostais. Nós temos que diminuir essa diferença que, se nós formos dialogar, nós vamos ver que não tem tanta diferença assim da concepção de mundo, né, do que o PT defende em relação à justiça social, em relação a garantias de direitos, a um mundo mais justo, mais igualitário. Não tem diferença dos preceitos do cristianismo. Mas nós só vamos conseguir dialogar se nós estivermos perto das lideranças das igrejas evangélicas, principalmente das pentecostais. Mas, claro, o partido tem que ter presença na periferia. O PT tem que voltar a se organizar nas periferias. Nós temos que voltar a dialogar com a juventude das periferias. E eu defendo isso como uma prioridade para o PT no próximo período. E eu penso também, Robson, que nós temos que tratar com muito carinho, né, essa transição geracional no partido. A gente não pode minimizar, a gente não pode recuar nas nossas posições. Nós temos que estimular a juventude a ocupar espaço na política. Nós temos que contagiar a juventude para a vida política, porque tem um rechaço da juventude em relação à vida política. E nós sabemos, né, no momento que a juventude se afasta da política, a política vai envelhecer, as lideranças vão envelhecer, o pensamento vai envelhecer, e haverá um distanciamento cada vez mais da política, da democracia, da vida real das pessoas. Nós temos que saber traduzir na vida real das pessoas o que significa a democracia, por que a democracia tem que ser valorizada, por que ela é importante. Porque se nós não identificarmos a democracia na vida real das comunidades, da sociedade, vai prevalecer o autoritarismo. Então, são esses desafios que eu tenho debatido internamente no PT, para que o PT efetivamente os incorpore como prioridade.
Marcela Hall, bom dia a você. Sem voz. Vamos lá. Você tá com o microfone desligado, Marcela. Perdão. Bom dia, Boa sua tarde, pergunta ao ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito, obrigada pela participação aqui. Prefeito, bom, o senhor falou que tem um trabalho gigante pela frente para fazer, né? O partido tem, enfim, caso seja eleito, o senhor vai ter esse trabalho, evidentemente. E a gente vê essa disputa, talvez não seja também um reflexo do que vive o partido nesse momento, né? De talvez um momento de reconfiguração, de mudança de não ideológica, evidentemente, mas de discurso, de modernizar esse discurso, né? Eu queria saber se o senhor, enfim, for o presidente do partido, o que pretende fazer, né? Fazer um discurso talvez mais amplo ou bater mais na tecla da esquerda, fechar mais, o que o senhor pretende? Olha, Marcela, eu penso que o PT tem que valorizar suas bandeiras históricas, como, por exemplo, eu falei agora há pouco no diálogo com o Robson, né, da questão da democracia. Nós temos que requalificar a democracia na vida real das pessoas, para que elas valorizem a democracia, porque eu não tenho nenhuma dúvida, Marcela, que o confronto do próximo período será o fascismo contra a democracia. Será um confronto internacional e também na esfera nacional. Então, nós temos que identificar a importância da democracia na vida das pessoas. Por exemplo, uma das nossas bandeiras históricas sempre foi o orçamento participativo, né, que é a democracia direta. A sociedade se organiza, né, e ela decide sobre o orçamento. Isso deu muito certo nos municípios, mas também acho que nós temos que viver experiências nos governos estaduais. O governo federal tem que arrumar instrumento, como o presidente Lula fez quando do debate, né, do plano plurianual. Então, é uma bandeira histórica que ela é atual, que é a democracia direta, o orçamento participativo, que muitas vezes as nossas prefeituras não estão mais priorizando, como a economia solidária, que ela é uma bandeira histórica, mas ela é muito atual. Por exemplo, a nova classe trabalhadora. Como que nós vamos organizar a nova classe trabalhadora que muitas vezes não quer estar vinculada a sindicato? Nós vimos, né, o ministro Marinho, numa medida que eu acho que ela foi muito acertada, de debater direitos dos motoentregadores, dos motoristas de aplicativo, preocupado se um motoentregador, no momento que ele sofre um acidente, que direito que ele tem, qual o seguro que vai cobrir, mas nós não conseguimos nem debater um projeto no Congresso Nacional e nós perdemos o debate socialmente. Então, como é que nós vamos conversar com essa nova classe trabalhadora? Eu penso que a economia solidária é um instrumento importante. Muitas vezes esse trabalhador das novas profissões, ele não quer se vincular ao sindicato, mas às vezes ele quer se cooperar, ele quer criar uma cooperativa, ele quer organizar o seu trabalho de outra forma. Como eu penso que o PT tem que ter coragem de enfrentar o debate da segurança pública, nós temos que ter uma proposta de segurança pública. Se o modelo de segurança pública que está aí não é o melhor, se nós temos crítica, porque você intensifica as operações policiais e a criminalidade só aumenta, né? Cada vez mais a política, enquanto o mundo adota a inteligência como instrumento, né, de estabelecer, né, a segurança, de você estabelecer, combater o sentimento de impunidade, né? Enquanto o mundo debate a inteligência, nós estamos vendo muitas vezes a gente prevalecendo a letalidade. Então, a segurança é um debate importante, a transição energética é um debate importante. O Brasil é o país com maior condição de produzir energia limpa no planeta. Como nós vamos entrar nesse debate da sustentabilidade? Então, são bandeiras importantes que o PT tem que colocar como prioridade nesse início, né? Nós estamos caminhando para quase o primeiro 1/4 do século XXI. Né? Então, nós estamos consumindo já 1/4 do século XXI, bandeiras estão sendo colocadas, demandas sendo colocadas, e o PT tem que estar sintonizado com essas prioridades da sociedade atual. Presidente, não é presidente ainda, candidato a presidente, prefeito, ex-prefeito. Pré-candidato, Ferraz, ainda pré-candidato. Pré-candidato ainda, tem toda a razão. Não, eu ia chamar a atenção para uma coisa que eu acho que todo mundo aqui viu, essa plaquinha aí, ó, coloca na câmera geral, tem uma plaquinha aí, Avenida 8 de Janeiro,
Muita gente pode pensar assim, pô, mas o Edinho está defendendo a anistia, é isso mesmo, prefeito? Não, essa aí... o ano passado, a Câmara Municipal aqui criou, né, nominou uma avenida 8 de janeiro, porque o presidente Lula estava aqui em Araraquara no 8 de janeiro. Daqui ele comandou a reação à tentativa de golpe em Brasília. Então, Araraquara se tornou a capital do Brasil naquele momento. E, claro, é um dia histórico para a cidade, é um dia que está eternizado na história da cidade. Então, a Câmara Municipal prestou essa homenagem no dia que Araraquara se tornou a capital do nosso país. Muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Volte sempre, Edinho. Eu que agradeço, Ferraz. Um grande abraço a você e a todos os convidados, e a Marcela. Eu digo para vocês aqui sem nenhuma rasgação de seda, que é uma bancada extremamente qualificada, são jornalistas que eu tenho muito respeito, né? E estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado. Obrigado, volto sempre. Bom, e agora a gente tira o nosso chapéu de comentarista e coloca o nosso chapéu de entrevistador e coloca o nosso chapéu de comentarista. Começando com você, Zé Benedito, como é que você viu aí a posição do ex-prefeito de Araraquara diante desse quadro, né? Você que traz aí, né? A gente traz uma matéria sobre isso na revista Veja que chega às bancas, também a casa de nossos assinantes em todo o Brasil. A disputa ficou mais acirrada do que eu acho que o próprio presidente Lula imaginava. Ficou assim, né? Não deu para a gente explorar direito, mas assim, eu acho que o lançamento da candidatura do Quaquá, né? E o Quaquá confirmou para a gente, deve ter falado com o Robson também, que ele vai lançar a candidatura dele dia 13 de maio, ou seja, uma semana antes aí do prazo final para o registro das candidaturas, né? Talvez até lá ele desista, tem muito bombeiro aí nos bastidores atuando e tudo mais, mas a candidatura do Quaquá é até mais problemática que a candidatura do Rui Falcão, né? Para o Edinho, porque ele é da mesma tendência, da tendência majoritária do partido. Ele diz, né, a nossa matéria fala isso, o Quaquá diz que ele tem o apoio de gente graúda do partido, né? Ele fala do Gilmar Tato, ele fala do Humberto Costa, que é o atual presidente do partido, ou seja, é alguém que me parece com potencial de dividir mais as lideranças, né? O Rui Falcão é uma pessoa bastante respeitada, não é à toa que presidiu o partido 2 vezes, mas ele, assim, nós tivemos no lançamento lá da candidatura dele na segunda-feira, não havia nenhuma grande liderança do PT, estava cheio, tinha muita gente, dezenas, centenas, talvez, de pessoas, assim, ele tem realmente um engajamento bastante grande da base, né, mas não havia ninguém, assim, muito relevante, né, assim, de gente da liderança do partido. O principal, talvez, fosse o Kiko Seleguin, presidente do PT no estado de São Paulo, e que já declarou que apoia o Edinho. Assim, é uma disputa complicada. Ele falou assim, em outras ocasiões, o PT também já teve disputas, né? Assim, isso realmente uma coisa muito comum no PT. A questão agora é que é o seguinte, essa disputa acontece no momento em que o PT é governo, em que o Lula, que é a principal liderança do partido, está, né, na presidência da República e está no mau momento, né? Essa é a questão. Essa trocação de farpas aí em público do PT acontece no momento em que o partido deveria estar mais unido na defesa do governo e do presidente Lula, que enfrenta dificuldades, não só para tocar o seu governo, como para montar uma aliança ampla ali que torne a candidatura dele à reeleição bastante competitiva, né? E assim, a pergunta que fica é como é que o PT vai se propor a liderar uma frente ampla com partidos de centro, até de centro-direita em 2026, se nem a casa ali está unida, né? E uma coisa também que a gente não falou, assim, que tem um pouco de ideologia, a gente tocou que alguns pontos, assim, realmente separam, mas tem muitos também de poder, né? Assim, tem algo nos bastidores da disputa ali que vai além disso. E assim, que é uma disputa por poder, que é a ocupação de cargos bastante significativos na estrutura partidária, né? Assim, a eleição não é só para a presidência, né, nacional, é para os diretórios nacionais, para os diretórios municipais, é uma eleição para o partido, para o país todo, né? E há cargos importantes em disputa, né? Então, assim, é uma disputa por poder e é uma disputa por dinheiro, tanto que o cargo mais importante de disputa é justamente o da tesouraria, né? Que, assim, a Gleide Andrade, que está lá com a Gleide, todo mundo quer ver ela fora. Então, assim, tem um pouco de ideologia, tem um pouco, assim, de, o PT para onde vai, é hora de reflexão, precisamos fazer um pouco de meia-culpa, precisamos um pouco de reorientação, mas tem também aquela coisa, esse cargo é meu, uma disputa por poder, uma disputa por dinheiro, uma disputa para ver quem comanda, afinal, o maior partido de esquerda da América Latina e o partido que está no governo, né? Eu até colaborei com uma outra reportagem feita anteriormente, faz umas 3 semanas, porque essa é uma segunda matéria já que a gente coloca sobre esse assunto na revista, né, Zé? Faz umas 3 semanas. E aí coube a mim justamente falar com o Quaquá. E aí naquela ocasião ele disse assim,
Se o Edinho é candidato, eu também sou. E olha que ele está no exercício do cargo, né? O cargo de prefeito não permite muito que você acumule ali o cargo de presidência de um partido, mas ele se lançou ali, né? E naquele momento eu falei, isso está fazendo bravata, né? Mas pelo jeito, acho que não. O Robson falou também com a coluna, né? A coluna Radar falou também com o Quaquá, que é sempre um personagem dentro do PT que é mais espalhafatoso, vamos colocar dessa forma, né, Bonin? O que o Quaquá falou para você e qual é a sua avaliação em relação a todo esse quadro aí? Ricardo, o PT está sofrendo já com aqueles efeitos do pós-Lula, né? Tá todo mundo sentindo que o Lula está no fim da linha, está cansado, né? Enfim, pode disputar a reeleição? Pode disputar a reeleição. Mas tem esse vigor, esse ímpeto, né? Assim, tem esse frescor? Não tem mais. Já está arrastado de levar esse mandato até o fim. Já está difícil, né? Se conectar com as ruas e tudo mais. Então o PT está sofrendo essa síndrome, né? O que será o petismo sem o lulismo ali na frente? E surgem esses personagens. O Quaquá é uma figura que... Uma coisa interessante que ele fala é assim, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é fazer um discurso de direita para ajudar o pobre. Se precisar ajudar o pobre, para a gente se conseguir se dialogar com o pobre, a gente tem que acabar com esse negócio de que é só a esquerda é a limpinha, é a bonitinha, a gente fica entre a gente tem que fazer o discurso, que, se possível, até o que o Centrão faz, mas se for para a gente conseguir implementar políticas de esquerda. Então é uma coisa meio curiosa a forma como eles comunicam, e eu vejo, Ricardo, a candidatura dele como um movimento para tumultuar o processo, né? Para dar uma dificultada no trabalho do Edinho. É claro que ele não vai ser candidato, ele tem uma prefeitura para tocar. O que é mais importante, a prefeitura ou o partido? Né? Talvez o partido tenha até mais dinheiro, não sei, não vamos comparar os orçamentos, mas é óbvio que, como prefeito, ele tem que estar focado na gestão municipal, não no partido. E o Rui Falcão também, na mesma linha, né? Essas vozes vão surgindo, o PT tem essa tradição de ter muitos olhares nesse processo interno, mas tem aquele negócio chamado centralismo democrático, que o pau quebra na eleição, mas acabou o processo, todo mundo centra ali e toca o barco. A diferença agora é que o PT não tem muito rumo, né? Não tem um projeto, não tem... Você vê que o PT é um partido que sempre foi visto com uma forte atuação parlamentar. Era o terror da oposição nos anos do Fernando Henrique Cardoso. Fazia esse barulho que hoje a gente vê o PL fazer. Né? Tinha uma presença na base, tinha uma ampla base nas pastorais da Igreja Católica, nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, movimento estudantil, enfim, e foi se descolando disso, né? Virou um partido de figuras de cabeças brancas, muitas delas que enriqueceram na política, né? Fizeram sua vida na política distanciando-se dessa realidade do partido, que era uma realidade de chão de fábrica. Isso não existe mais, não tem operário comandando o PT, peão de fábrica mesmo, discutindo política no PT. Está cheio de gente que enriqueceu na política. O próprio presidente Lula é uma figura que fez 29 milhões de reais palestrando para a empreiteira que ganhou muito dinheiro nos governos dele durante a Lava Jato. Então, esse cenário, né? O tempo mudou e passou para o PT e não passou tão bem. E o futuro também não é tão promissor. E é um baita desafio aí, provavelmente vai ser o Edinho que vai ser o presidente do partido, né? Porque o Lula uma hora vai chegar e vai dizer, o meu candidato é ele, acabou, né? Beleza, a democracia do PT sempre tem isso, todo mundo discute, dá opinião, mas na hora do vamos ver vai ser o que o Lula decidir lá e acabou. Então, vamos ver o que vai acontecer daí para frente, mas o futuro não é otimista, Ricardo, para o petismo. E a sua pergunta, né, Marcela Hall, ela foi muito nesse sentido daquilo que o Bonin está dizendo aí, né, que houve um descolamento e o que o Edinho, como presidente, se vier de fato a ser eleito, vai fazer para se reconectar com tudo isso. Aí ele fala, por exemplo, da questão dos motoentregadores, fala da questão dos motoristas de aplicativos, fala da questão de uma desconexão
com a classe trabalhadora brasileira, que mudou muito. Me parece, não sei se você concorda com essa avaliação, que não é só uma questão de ideologia, há toda uma persona, um mundo novo que não se apresenta mais que o partido não se apresenta mais como estando conectado com esse negócio. Tem saída para a esquerda? Essa é uma crise que não é só do PT, né? Não, e assim, você vê que uma coisa leva a outra, né? Essa situação ruim do governo, esse momento de impopularidade, que não consegue reverter essa situação, parece que reflete muito também no momento em que o partido vive, né? Claro, é um momento de disputa, que vai ter a eleição, mas essa fragmentação, esse racha interno, né? Que o prefeito fala que é algo natural, e de fato né? É um partido que tem eleição, tal, enfim, tem essas vozes, mas e mesmo a candidatura do Quaquá parece ter mais um elemento ali de pressão, tal, para essa questão de disputa interna de cargo, de poder, do que de fato uma candidatura que vá adiante, né? Mas a minha pergunta foi no sentido assim, bom, tudo bem, assim, a esquerda é forte, partido, tal, tem um governo, mas perdeu espaço, e esse momento é um momento de reconfiguração, né, em que não só a questão ideológica é o pano de fundo, acho que isso, enfim, não se mexe, né, de acordo com, pelo menos, a história do PT. Mas o discurso, né, eu acho que além das ações também, e é aí que eu acho que a direita vai muito bem, é a forma de se comunicar, né? E não é só a comunicação, mas o discurso, como faz, como atinge as pessoas novas que vão entrar no partido, que vão comprar aquela ideia. Então, eu acho que ficou uma coisa muito envelhecida, um discurso muito envelhecido, além de não reconectar, de não se conectar com os apoiadores que já são a base do PT, de perder esse apoio, ainda não consegue coisa nova, entendeu? Então, assim, eu acho que é um problema pesado, assim, que o partido tem pela frente e que a gente vê também que acontece, né, no governo também, né? Claro, são coisas diferentes, mas elas se conectam de alguma forma. Do mesmo jeito, né, que o Bonin fala, o partido não tem um plano, né, tal, de governo, de ação, né, para o país, o governo também não tem isso. Então, assim, essa conversa, ela se conecta. Então, o desafio é gigantesco aí. Vamos falar de um outro desafio também tão gigantesco quanto esse, que é aquilo que o governo Lula está vivendo na economia. É uma espécie de paradoxo. Tem muita gente chamando de bidenização do governo Lula, porque a gente viu ali que aconteceu nos Estados Unidos algo semelhante, que é o seguinte: o governo mantém alguns bons números em termos de empregabilidade, a inflação está mais controlada do que já teve, mas principalmente em relação aos alimentos a gente tem um quadro bastante complicado. A pesquisa da Datafolha mostrou no início da semana que quase 6 a cada 10 brasileiros mudaram os seus hábitos, passaram a comprar menos comida, estão comendo menos fora de restaurantes, saindo de casa para comer, né? E também estão tomando menos café. O café que é uma bebida bastante consumida pelos brasileiros, a gente produz muito café e mesmo assim o preço subiu loucamente, é um dos vilões do supermercado neste momento, junto do tomate, outros itens que também fazem parte aí dos hábitos mais corriqueiros alimentares dos brasileiros. E aí o que está acontecendo é que quando esse tipo de coisa vem à tona, é muito difícil não culpar o presidente da República, não culpar o ocupante do cargo, e as quedas de popularidade se repetem. A gente viu também, o Datafolha mostrou há um tempo atrás, que finalmente parece que o presidente Lula estava dando ali uma reagida, tinha pelo menos parado de cair. Mas o recado que vem das ruas não é nada bom. E aí a pergunta que fica para vocês é a seguinte: a gente está aqui já tem praticamente um ano antes de começar a se falar única e exclusivamente de eleição no Brasil, porque daqui a pouco, né, quando for ali junho de 2026, todo mundo já vai estar tratando do mesmo assunto. Como é que vocês veem esta questão para o presidente Lula? Tem chance na urna, se não der um jeito no carrinho de compras? Começando com você, Bonin. Eu acho que está tudo errado, Ricardo. Tem pouca chance de dar certo, porque o governo não enxergou ainda onde que está o problema, né? O discurso do presidente Lula, você veja que a gente está discutindo questão de vida real. O que é vida real? O cara vai no mercado, o dinheiro dele não dá para comprar o que ele comprava antes.
compra menos, deixa de comprar coisas ali para o filho e tal. O filho tomava um refrigerante na semana, comia uma bandejinha de iogurte na semana, não come mais. E o discurso do Lula é que as elites têm que ter vergonha porque precisou um metalúrgico sem diploma universitário chegar na presidência para fazer a universidade. Esse é o discurso que a gente escuta desde o primeiro mandato do Lula. Não tem uma coisa nova, um frescor, né? E a gente vem dizendo assim, não, lá em janeiro o presidente Lula mudou a comunicação do governo, colocou o marqueteiro de campanha dele lá para tocar o governo com um olhar técnico, uma forma de fazer comunicação para ver se acessa, né? Só que não adianta você ter o melhor dos especialistas em comunicação no governo se quem manda no negócio continua com a mesma cabeça velha de sempre. E esse é o presidente Lula. O presidente está hoje desconectado da realidade desse brasileiro que ele quer chegar. Ele não é com aquela conversa, com a gracinha que ele faz, com esse papo que a gente ouviu já em 8 anos de mandato, né, depois dos da Dilma e tudo mais, ainda que ele vai conseguir chegar hoje, porque não se muda a economia sem uma mudança de postura pessoal do presidente, que ele é o principal inimigo do governo dele, porque ele estimula muito gasto, defende que se gaste de fato, como, né, ele fala, olha, é uma vergonha falar que gastar com pobre quebra a economia, mas é a verdade. Se o governo não reduzir gastos, isso acaba estourando, se redundando em inflação, estourando em quem tem menos poder de compra, né? E essa política que ele insistiu, que tem vários méritos, claro, de valorização do salário mínimo, também botou abaixo todo o plano do Fernando Haddad para tentar, de alguma forma, equilibrar, né, esse orçamento. Tudo é indexado no salário mínimo. Como é que você vai tocar com um governo nessas condições? E o presidente Lula vem sofrendo esse impacto, né, da perda de popularidade, dos aliados que se distanciam dele. O presidente Lula hoje não tem uma base governista no Congresso. Ele tem pessoas dentro de partidos que topam apoiá-lo, mas que se ele cobrar mais caro para estar dentro do governo, por exemplo, os partidos não fazem questão, entregam o ministério, vão embora e lá em 2026 a gente vai estar contra você. Então, assim, ele está muito isolado, fragilizado, com uma leitura errada de realidade e, ao que parece, também não dando muita importância para os efeitos disso ali na frente de 2026. Se der, ele vai ser candidato à reeleição, se não der, ele está cansado, segue com a Janje, com as cadelinhas dele que ele mostrou hoje, né? Para aposentadoria, né? Ô Zé Benedito, a gente traz uma entrevista com o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e ex-aliado do governo Lula nos primeiros mandatos, e o que ele fala ali é basicamente o seguinte, a direita vai ganhar. Esse jogo está jogado? Não, ainda não, mas a bola já está rolando. Assim, o jogo ainda não terminou, assim, o Lula é Corinthians, né, cara? Assim, eu também sou corintiano, então, assim, se for essa coisa do Corinthians, talvez ele vire lá no segundo tempo, quando faltar 5 minutos e tudo mais. Mas o jogo já está sendo jogado, né, e o futebol que o governo Lula tem mostrado até agora é bem ruim, né, como disse o Boninho aí. Então, assim, o Ciro Nogueira, ele tá ensaiando já puxar o barco do PP para fora do governo, por ele nem teria entrado, né? Ele vem batendo muito nessa tecla, né? Isso tem a ver depois, talvez, com outro tema que a gente vai falar daqui a pouco, mas, assim, ele já está ensaiando já uma retirada, porque, enfim, ele sabe que a perspectiva talvez seja maior na oposição ao governo Lula, né? Eu acho que, assim, o Lula hoje, as pesquisas mostram isso, né? Não é nem um achismo, assim, todas as pesquisas recentes sobre sucessão presidencial em 2026 mostram que a direita levaria vantagem, né? O Lula teria dificuldade não só contra o Bolsonaro, ele teria dificuldade contra Tarcísio, contra Michele, ele teria dificuldade contra qualquer outro candidato da direita no embate direto ali no segundo turno. Então, assim, o jogo é ruim. Eu queria acrescentar que nessa pesquisa aí que você falou, tem um dado que é alarmante, conecta um pouco com o que o Edinho falou, que é assim, 58% passaram a comer menos, né, como você disse aí. Mas tem um outro detalhe. Entre os pobres, isso é maior. 67% entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos deixaram de comer menos. Então, assim, esse impacto aí, que no geral é de 58% que você citou, ele é maior ainda em quem ganha menos. Assim, e isso é um problema, porque isso atinge um eleitor direto do Lula, né? As últimas pesquisas do Datafolha e da Quest também mostravam isso, né? Que o Lula estava vendo a sua base eleitoral derreter exatamente entre aqueles que sempre o apoiaram.
Então, assim, ele está perdendo votos entre quem ganha pouco, entre os menos escolarizados, entre as mulheres, entre os católicos, né, entre os moradores do Nordeste, entre os jovens. E, assim, ou seja, a base eleitoral do governo Lula ela tem sido impactada no lugar onde sempre o sustentou. Para quem ganhou a eleição há pouco tempo atrás com 1,8, né, 1,8 ponto percentual de vantagem, que vai enfrentar uma disputa dura lá na frente, o fato de 2 em cada 3 pobres estarem comendo menos, é óbvio que é uma luz vermelha, assim, disparada, né, que deveria estar acesa ali no governo. E aí a gente está vendo a seguinte situação, né, o orçamento que já foi enviado para o Congresso Nacional, está faltando ali 10 bilhões de reais para algumas áreas essenciais como saúde e educação, por conta da questão do arcabouço fiscal. E o que se espera, né, que o governo faça num ano eleitoral é dar aquela ajudinha, principalmente via programas sociais como o Bolsa Família, para tentar dar um up na popularidade, né? Nada diferente do que foi feito, inclusive, por outros governos, como, por exemplo, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, quando tentou a reeleição. Aí que eu te pergunto é o seguinte, Marcela, se fizer isso, acaba ferrando o governo na outra ponta, que é a questão que o Haddad fica lá praticamente sozinho com essa bandeira do arcabouço fiscal agitando ali, sem ter muita confiança de que esse negócio vai realmente ser respeitado pelo próprio partido. Tá difícil de ter um caminho ali, né, para o presidente Lula sair dessas cordas. Pois é, né? Entregou o orçamento, né? A previsão aí, a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, com superávit ainda de 0,25%. A gente fica imaginando, nossa, mas como assim, né? Não está conseguindo nem zerar a balança, vai conseguir ter um superávit de 0,25%. Por mais que tenha ali uma manobra, né? Uma margem, é difícil de imaginar que isso vai ser cumprido, ainda mais num ano eleitoral, como você bem falou, né? Em que as pessoas, os políticos vão querer gastar para, obviamente, se reelegerem, elegerem e assim por diante. Então, e a única arma que o governo tem, assim, atualmente, né, diante dessas incertezas, Trump, tarifaço, o que vai acontecer, se vai ter inflação, recessão nos Estados Unidos, se vai atingir a gente, se vai ter inflação aqui por conta dessas tarifas, né, o jogo ainda está sendo observado, jogado, a gente não sabe também se o presidente Trump vai recuar, não vai recuar em relação a algumas medidas, em relação a alguns países, então não dá para saber, é um cenário muito incerto do ponto de vista do dólar, não dá para saber se o dólar vai ficar baixo, alto, se vai cair, isso tem um impacto imediato, né, para a gente, ainda mais alimentos, inflação e não só isso, né, e também tem a questão do descontrole das contas públicas que faz com que o Banco Central eleve cada vez mais as taxas de juros, tem até uma previsão de chegar aí ao final do ano a 15%, né, então vejam só, olha a situação que a gente vai chegar no final do ano, então a única certeza que o governo poderia dar é estamos controlando os gastos, né? Vamos ter ali, talvez, esse superávit de 0,25% ano que vem, quem sabe, né? A coisa se acomode, o mercado, o dólar, porque não é só o mercado, o dólar, né? Isso tem impacto direto para quem está na ponta, porque tem impacto na inflação dos alimentos, por exemplo, né? O Zé também citou aí. Esse dado me chamou muito a atenção, né? De 67% deixaram de comprar alguma coisa para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, a pessoa, né, já vive naquela situação de limitação total de recurso, e aí se vê ali naquele momento em que ela deixa de comprar alimento, que é a essência, né, para ela viver. Imagina o quanto isso não impacta na avaliação, na hora de votar e tudo mais. Então, o trabalho que o governo deveria fazer, que é o mínimo, que é, né, pelo menos conseguir tentar controlar os gastos, esse trabalho está ali, o ministro Fernando Haddad, como vocês falaram aí, nadando sozinho, né, num barco isolado. Não é apenas a maioria da base de eleitores de Lula, é também, mas é a maioria da base eleitoral de qualquer um. Ninguém se elege presidente da República se não contentar este eleitorado que precisa realmente de um pouco de melhoria a mais, principalmente o dinheiro no bolso. É o que faz a diferença, por isso a tal da bidenização. Mas aí o presidente Lula está buscando fazer o seguinte, bom, qual é o zap que eu tenho aqui enfiado na minha manga para quem joga truco? É um troço chamado isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Se você deixa de pagar imposto, sobra um pouco mais de dinheiro para você
E aí o governo quer levar essa proposta adiante. É uma grande bandeira do PT, porque trata, inclusive, de uma bandeira histórica, né, do partido, que é você taxar quem ganha mais e, em compensação, liberar um pouco mais o imposto e a carga do peso do governo para quem mais necessita de ajuda. Principalmente isso que classe média no Brasil é considerado quem ganha até R$5.000, né? Não é exatamente uma super renda, principalmente quando a gente compara com a renda média de países desenvolvidos. Mas é o que temos e é isso que o presidente está tentando de alguma forma contemplar. E aí quem que ele colocou para tentar, naquele jogo da reforma ministerial, tentar aplacar um pouco as ânsias por poder por parte do Centrão? Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, alguém que estava sendo cotado para integrar o governo, mas falou, não, Lira, fica aqui com esse projeto, você vai tocar, você vai gostar dele, vai te trazer popularidade. Arthur Lira foi lá e assumiu esse projeto. E no meio dessa discussão toda que está tendo lá em Brasília por troca de ministros, etc. e tal, o Arthur Lira deu uma declaração dizendo que até consideraria ser vice-presidente de Jair Bolsonaro caso ele venha a ser, de fato, o candidato em 2026. Isso é importante por alguns motivos. Primeiro, porque está tendo a votação da questão da anistia, né? Há uma pressão muito grande por parte de partidos do Centrão e da oposição para que isso seja colocado em pauta. A oposição reuniu 257 assinaturas para que esse projeto tramitasse diretamente no plenário em regime de urgência. Hugo Mota já disse que, bom, a gente aqui vai estudar essa possibilidade, eu vou colocar isso para decisão dos líderes, ou seja, está meio que lavando as mãos. E quando alguém que tem uma penetração tão forte assim, como Arthur Lira, dá uma declaração como essa, isso é lido no meio político como, bom, em primeiro lugar, a anistia tem alguma chance de passar, em segundo lugar, Bolsonaro não está tão fora assim de 2026 quanto se imagina, pelo menos ganha muita atração essa tese de que o ex-presidente pode vir a ganhar algum tipo de salvo-conduto que o leve às urnas. Tema para nossos comentaristas. E aí, Lira está vendendo caro esse apoio, está jogando verde, está fazendo o que exatamente, na sua opinião, Robson Bonin? Ele também esse assunto, né, Ricardo? Porque essa declaração dele é uma obviedade. É óbvio que é uma honra ser vice-presidente da República. Ele falou também, não, seria uma honra também ser senador por Alagoas, é o cargo que de fato ele quer disputar na eleição, né? Ele está trabalhando para isso. E até porque ele mesmo sabe, não é nenhum demérito reconhecer isso, mas ele mesmo sabe que ele não tem nenhum voto fora de Alagoas, né? Ele é um político que tem algum capital eleitoral no estado onde ele construiu com seus prefeitos, com muito dinheiro do orçamento secreto, né? Com muita articulação regional, ele conseguiu se tornar uma pessoa muito importante de fato lá em Alagoas. Fora de Alagoas, não é conhecido por ninguém, né? E não tem esse capital político para tentar um voo nacional. O que ele está tentando fazer, e aí essa relatoria que ele assumiu desse projeto importante do governo foi um agrado do Hugo Mota para ele, assim, o cara acabou de sair da presidência da Câmara, me fez presidente da Câmara, e está aí chutando pedrinha no Salão Verde, né, sem ter muito o que fazer, vamos dar a relatoria da coisa mais importante do ano para ele. E é um material que, de fato, ele consegue se tornar conhecido no país, porque ele vai ter ali a digital dele na Câmara, de que esse texto que sairá da isenção para quem ganha até R$5.000 passou pelas mãos dele. Agora, isso é muito pouco. E ainda é muito cedo para saber aonde esse projeto vai parar, porque tem um texto sendo construído pelo PP, do Arthur Lira, para mudar esse texto do governo, porque o texto do governo prevê que você vai fazer, né, vai fazer a caridade, fazer a bondade para quem ganha até R$5.000, cobrando de um grupo de contribuintes que ganha um pouco a mais, cobrando desse grupo. E quando, na verdade, o governo é que deveria rever os seus gastos, né? O governo gasta muito, gasta mal, é incompetente, a gente está aí com uma crise de segurança pública, de saúde, tudo porque o governo não sabe gastar, não sabe se organizar, não se regra nos gastos. Então, no Congresso vai ter um debate muito forte ainda sobre essa compensação. Quem é que vai pagar essa conta? Beleza, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda. Quem vai pagar por ele? Não dá para ser o contribuinte que já tem uma carga tributária, né, uma das maiores do planeta,
que vai pagar por isso. Por que o governo não faz o sacrifício? E aí que vai ter a briga toda. O governo precisa muito que esse projeto seja aprovado esse ano para que o próximo imposto de renda, o de 2026, que é o de 2025, né? Mas que vai ser declarado em 2026, já tem essa bondade, porque é um mega negócio eleitoral para o governo oferecer esse refresco em ano eleitoral. Agora, para que isso aconteça, vai ter muita discussão, muito lobby, e o fato de o relator da matéria na Câmara ser alguém que está abraçado com o Bolsonaro, né? O Arthur Lira não faz questão de disfarçar isso. Torna tudo mais difícil também, porque a oposição vai fazer esse discurso. Né? A oposição vai dizer, olha, não dá, beleza, quer dar, legal, vamos votar a favor da isenção para quem ganha até 5 mil, mas o governo é que tem que cortar para compensar isso. Não é o brasileiro que vai ter que ficar pagando o populismo do Lula, entendeu? Vai ser esse o discurso. E aí a gente vai ver onde vai dar essa briga, Ricardo. E o discurso do governo de que está tirando de rico para dar para pobre, não pega, Benedito? Então, a aposta é essa, né? A aposta é essa. Assim, as pesquisas, saíram algumas pesquisas aí, falam em torno de 80% de aprovação, né? Assim, é uma aprovação bastante grande, porque esse pessoal que vai ser atingido, como disse o Boninho, é pequeno. Assim, é pouca gente, a parcela da população é pequena, né? E assim, quem vai ser beneficiado é muito grande, né? Então, assim, é esse o discurso que o governo aposta, né? Eu tenho dúvidas sobre o impacto disso, né? Primeiro porque tem que valer para 2026, né? Para que a pessoa possa sentir ali na hora de fazer a declaração se o impacto que isso teve na vida dela. A outra coisa é a seguinte, como que vai sair esse projeto de lá do Congresso, né? A gente sabe como que ele entra, mas um projeto desse tamanho, né? Ainda com a relatoria do Arthur Lira, assim, que está acostumado a ouvir deputados de todas as correntes ali, a ouvir todo mundo. Eu não sei, tem muito caminho ainda até isso aí virar lei. Acho que o governo está contando muito, né, com o ovo que ainda não foi botado, assim, eu acho que essa que é a verdade. Agora, que o governo aposta nisso, não há nenhuma dúvida. Eu achei engraçado que, assim, o Arthur Lira, eu vi o que ele falou, assim, ele deixou a porta aberta, porque ele falou assim, ser candidato a vice-presidente de qualquer uma das chapas, ele falou, ou seja, ele também não fecha a porta para o Lula, né? Talvez ele precise do apoio do Lula na eleição para o Senado, né? E o Lula já falou que adoraria que ele, o Arthur Lira, ele e o Renan Calheiros fosse a chapa para o Senado, né? O Lula quer ganhar o Nobel da Paz, montando uma chapa em Alagoas com Arthur Lira e Renan Calheiros. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas enfim, ele deixou a porta aberta, ele falou de ser candidato em qualquer chapa, e eu achei engraçado também que ele falou assim que ele estava tirando essas férias dele em Alagoas agora para ler o projeto, para poder entender direitinho o que está na discussão. Ou seja, ele está sendo um relator estudioso, né? Ele vai ler direitinho o que o governo está fazendo ali, provavelmente para mudar tudo depois. Mas eu acho que é um tema bastante popular, assim, eu acho que as pesquisas mostram que é popular, o governo aposta muito nisso, mas eu fico pensando também, o governo tem poucas apostas, né? Assim, as tentativas de reverter a popularidade são, além do imposto de renda, que talvez seja a grande novidade aí, muitos programas antigos, né? Muitos programas que o eleitor já está cansado, né? Bolsa Família, mais médicos, né? E, Luz para Todos e não sei o que. Agora tem o programa Pé de Meia também, que já está enroscado aí com um monte de irregularidade. Então, se o governo aposta em programas sociais, aposta nessa coisa de imposto de renda, eu não sei se tem muito mais armas, né? Acho que precisaria variar um pouco mais ali o arsenal para enfrentar essa eleição. Eu acho que apostar tudo nessa reforma do imposto de renda aí é tipo um all-in, né? Vamos dizer assim, né? Tudo no imposto de renda e talvez não seja esse o melhor, o resultado que espera, né? Talvez não venha daí o resultado que o governo espera. Marcela, o Lira está cantando de galo para além da sua estatura dentro da política nacional depois de ter perdido o cargo que tinha? Né? Ele está no player aí. Porque ele, bom, tem a relatoria desse projeto, que é super importante, mas eu também concordo com o Zé, acho que é uma aposta muito alta, que não dá para saber de fato qual que é o resultado que isso vai ter, se valer mesmo para o ano que vem. O impacto eleitoral, será que vai ter esse impacto todo, né, que o presidente, que o governo está prevendo, e, enfim, também não tem outras manobras a não ser acreditar que a inflação vai cair, que o dólar vai não sei o quê, enfim, né, de ficar pensando de coisas que são além, né, fora do poder de controle do governo. E o Lira, né, é bom a gente lembrar que, assim, ele vestiu a camisa na campanha, né, da reeleição
do ex-presidente Bolsonaro. Aí depois, quando o Lula foi eleito, tal, foi o primeiro ali a parabenizar, reconhecer, e tentou fazer o meio de campo, né? Jogou ali, tentou ser meio equilibrado, atender as demandas do governo, de acordo também com os interesses dele, né? E essa relatoria, né, é uma arma importante que o Lira tem na mão para poder, enfim, jogar do jeito que ele gosta de fazer, e aí não dá para saber quais são os interesses por trás disso, mas o projeto deve ser modificado, né? Tem esse projeto do PP, tem outros projetos, tem até um projeto que já foi aprovado, mas está parado no Senado, que ele mesmo, quando era presidente, na gestão dele que passou, ele queria resgatar alguns pontos desse projeto e tal. Então a gente não sabe como é que vai ser o fim desse projeto, né? E da onde vai sair esse dinheiro? Ah, vai ser para quem ganha mais de 50 mil, mas já tem vários poréns aí nessa história que estão sendo discutidos. Então tem essa questão, né, evidentemente, da relatoria, que acho que é um holofote ali, que para ele é interessante, mas também tem a questão do apoio lá em Alagoas, né? Que ele está pressionando para isso também. Bom, a gente está chegando ao fim aqui dos nossos três poderes, mas jamais nos despedimos sem a opinião sempre qualificada de José Quazada na coluna Última Página. Lula se meteu numa grande confusão. Deixou avançar na Câmara a negociação sobre anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. O governo nada ganhou. Ao contrário, só perdeu tempo e abriu espaço para a oposição radical fazer agitação no plenário. Ela conseguiu dividir a base parlamentar de Lula. Mais da metade dos deputados que pediram urgência na votação da anistia pertencem a partidos que estão no governo Lula. É uma situação para lá de esquisita. Vai ser difícil para ele explicar, por exemplo, como é que o governo apoia uma anistia prévia para quem tentou derrubar o governo. É anistia prévia porque os chefes da tentativa de golpe de Estado ainda estão sendo julgados, nem foram condenados. Mas fica pior, muito pior, quando se analisa a natureza dessa anistia. O texto que está na Câmara foi preparado durante a conspiração para o golpe. O autor é um ex-líder do governo Bolsonaro. Ele registrou o projeto na Câmara no dia 24 de novembro de 2022. Quer dizer, apresentou o projeto de anistia prévia exatamente 6 semanas, ou ainda 42 dias antes das invasões em Brasília, que aconteceram no 8 de janeiro de 2023. É possível suspeitar de uma grande armação. Parece, e talvez seja mesmo. Mas vale lembrar, anistia prévia significa impunidade antecipada. Uma boa semana a todos. E eu já estou aqui com ela, a capa da revista Veja, que chega às bancas e também às casas de nossos assinantes, além, é claro, da disponibilização digital em nosso site veja.com. Basta acessar ali para você conseguir ver e também, se quiser, se tornar nosso assinante para ler essa reportagem muitíssimo interessante que trata aí do fenômeno super contemporâneo que é a inteligência artificial. Traz um robô na capa e pergunta: ele vai roubar o seu emprego? Os robôs ocupam um espaço cada vez maior, mas muitas vagas estão sendo criadas e a chave de sobrevivência no mercado será a capacidade de adaptação à era da inteligência artificial. Muito interessante essa discussão toda que afeta a vida de todo mundo. Aqui não tem robô, só tem gente de verdade.
Eu agradeço muito a participação de Marcela Raal, de Robson Bonin, também de José Benedito, e lembro a você que para nos seguir e estar sempre bem informado, com a melhor informação, com a melhor opinião do time de Veja, basta você estar também presentes em todas as nossas redes sociais e, claro, aqui, ó, na nossa... Opa, sempre confundo. Aqui, ó, vejamais.abril.com.br, a nossa plataforma de vídeo exclusiva para você. Não precisa fazer cadastro, não precisa pagar nada, é só acessar e assistir a todo o conteúdo que a gente disponibiliza em audiovisual para você, tá legal? Então é isso. Na semana que vem a gente volta com mais um Os Três Poderes, pontualmente às sextas-feiras. Não perca e um bom fim de semana para vocês.